Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Graça e paz, mulheres. Estamos aqui hoje dando continuidade à nossa série de mensagens, né? Encontros com Jesus. E que tema, né? Eu estou aqui hoje com a Ana Flávia, minha convidada. Ana, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. E esse tema, ele é tremendo, né? Encontros com Jesus. Muito amplo, né? Quantas pessoas tiveram e têm um encontro com Jesus e nunca mais saem da mesma forma. Então, é um tema assim que muito amplo para a gente abordar, e hoje a gente vai estar encerrando essa série de mensagens que tanto abençoou a minha vida, e eu creio que abençoou a sua vida também, sobre encontros com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre você e Jesus. E a Ana é minha convidada de honra nessa manhã para falar sobre os encontros que ela já teve com Jesus, e a gente nunca esquece, né? Principalmente do primeiro encontro que a gente teve com Jesus, né? Claro que a gente tem um encontro todo dia, mas o primeiro, aquele que realmente muda a nossa mente, muda a nossa vida, esse ele fica marcado para sempre, né? Então eu quero só ler um versículo aqui, antes da gente iniciar. Vou passar a palavra para a Ana, que está em Atos 9, que é o encontro de Saulo com Jesus, né? Um encontro marcante que diz assim: durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-lo. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, prendê-lo e levá-lo a Jerusalém. Ele partiu já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu no chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és, Senhor? Ele já sabia que era Jesus, né? Mesmo sem conhecer, ele já sabia. Nos nossos encontros com Jesus, a gente sabe que é Jesus. É uma voz incomparável. Impossível não saber que é Jesus. Continuando aqui. E Jesus respondeu, né? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante, entre na cidade, ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Um dos encontros da Bíblia que mais me chama a atenção, que foi um encontro com Jesus que houve uma transformação radical, que foi da noite para o dia. Jesus mudou a história de Saulo e mudou o nome dele para Paulo. Aquele que era perseguidor de cristão passou a ser aquele que mais ganhou vidas para Jesus, né? Então, é muito impactante a história de Paulo, porque foi um encontro radical. Verdade. Primeiramente, queria agradecer à pastora. Obrigada, pastora, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, e honrada em vir. Né, a gente bateu um papo a respeito desse tema, né, porque, na verdade, aqui nós vamos trocar algumas ideias. E o que você me fala, assim, que realmente chamou muito a minha atenção é o seguinte, né? Eu fico pensando, né? Encontro com Jesus, né? Como que foi o meu encontro com Jesus? Deus é tão incrível, né? Ele é tão maravilhoso, pastora, que eu fico pensando no mundo onde tem 8 bilhões de pessoas, cada um tem um encontro especial. E único. Né? E único e particular. Por exemplo, o encontro de Paulo, né, que antes era Saulo, né, que a partir desse encontro Deus muda até o próprio nome dele, foi algo tipo da noite para o dia. Radical, né? Radical, né? De perseguidor, ele passou a ser um proclamador de Cristo, do Evangelho, né? Assim, viver para aquilo com uma causa apaixonante. Então, foi a forma como Deus fez na vida de Paulo, né? E eu vejo que na vida de outras pessoas, a Bíblia conta, né? Cada um teve a sua forma, né? Do seu encontro especial, único e singular com Jesus. Né? Então, eu posso assim te dizer que, né, o encontro com Jesus é o encontro mais impactante que a gente pode ter, né? E o mais transformador na vida de uma pessoa. Ninguém encontra com Jesus e continua da mesma forma. Ninguém. Né? Senão não foi um encontro genuíno. Genuíno, exatamente. Na verdade. Mundo que a gente encontra, todos os homens e mulheres na Bíblia e no nosso meio também, né? Que a gente
ouve falar, não, eu me encontrei com Jesus, nunca mais teve a mesma vida. Tanto é que às vezes até assim as pessoas brincam, fulano foi convertido, né? E por quê? Realmente porque a pessoa não é mais a mesma, né? Quem tem um encontro real com Jesus nunca mais é o mesmo. E no meu caso, né, em particular, contando um pouco para vocês aqui, foi uma coisa muito sutil. Não foi como Paulo, assim, sabe? Da noite para o dia. Uhum. Eu me lembro, eu fui morar com a minha avó, eu era ainda pré-adolescente, eu tinha 10 anos, né? Morava aqui em Itaberaí, fui estudar e fui morar com a minha avó em Goiânia. E a minha avó era uma mulher muito de Deus, uma mulher assim que ela vivia para ler a Bíblia, a casa dela estava sempre cheia de recebendo irmãs para um lanche, para um pastor, era aquela casa muito hospitaleira. Nós morávamos num prédio de 7 andares e cada andar morava uma pessoa da família, alguém que era parente, uns mais próximos, outros mais distantes. E minha avó era uma daquelas pessoas que sempre aproveitava a oportunidade para falar de Jesus. Era um evangelista. Exatamente, exatamente. E o evangelho para mim foi uma coisa, ela foi me ensinando, pastor, de uma forma muito prática. Né? Por exemplo, eu era uma criança, era uma menina, e eu tinha muito medo de dormir sozinha. Tanto medo que sempre eu colocava meu colchão no quarto dela para dormir. Isso eu já tinha 10 anos, né, gente? E ela me falava assim, filha, ora o Salmo 4. Lê lá, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Senhor, me fazes repousar em segurança. E eu me apegava àquilo com tanta certeza, tanta fé, que aquilo começou a surtir efeito na minha vida. Né? Então, assim, eu fui aprendendo, né, como que era caminhar com Jesus. Então, Jesus foi me atraindo, eu acho que pouco a pouco. Sabe? Ele foi maravilhoso comigo. Por exemplo, em escola, eu confesso que eu não era aquela aluna super aplicada. Mas, antes das provas, eu ia estudar e ela falava assim, Ana, antes de você ir, peça o Espírito Santo para ele te iluminar, né, para ele abrir a sua mente. E assim eu fazia. Eu lembro que eu pegava um olhinho ungido que ela deixava na geladeira. E eu ungia as minhas mãos e ungia a minha mente. Falava assim, Espírito Santo, me ilumina, abre a minha mente. E, de fato, às vezes, eu me saía melhor do que algumas colegas. Elas ficavam assim, impressionadas. Não tem lógica, Ana. Mas você nem estudou tanto assim. Você nem fez aquele trabalho daquele jeito. E eu comecei a entender. Assim, eu achava que, né, na minha inocência, eu falava, nossa, a gente ora, né, e Deus responde mesmo. E aquilo foi aumentando a minha fé. Mas, no fundo, hoje eu sei que era a graça de Deus sobre a minha vida, né? Essa é a diferença, né, às vezes, daqueles que servem e que não servem. A graça vem sobre nós, o favor de Deus está sobre nós e é um tesouro, né? Glória a Deus. Essa graça é um tesouro. E são nos mínimos detalhes, né? Olha aí a questão, olha a dica aí, né? Nos mínimos detalhes, né? Sim, com certeza. É óbvio que, né, que tem a parte, né, humana, o nosso esforço. Hoje eu entendo isso, mas foi a forma como Deus foi me atraindo. E era muito bom, porque no prédio eu tinha uma tia, eu tenho essa tia ainda, a amo muito. E ela era uma mulher assim, que ela tinha um relacionamento com Deus, pastora, muito... Ela sabia quem ela era em Deus. A identidade dela era muito firmada. E eu acho que isso ela soube me ensinar. Ela sempre brincava assim, às vezes eu saía, enfim, colocava uma roupa nova, me arrumava, ela falava assim, nossa, mas você tá linda, você é mesmo filha do rei. E ela começou a colocar na minha mente, né, tipo assim, que eu era filha de um rei. E eu comecei a acreditar naquilo, e a tomar posse de tudo que a palavra falava, né? E hoje eu vejo a importância dos pais na vida dos jovens, das crianças, de mostrar quem eles são em Cristo. Uma identidade, né? Uma identidade firmada. Sabe? De um Deus de amor, de um Deus que zela, de um Deus que presenteia, de um Deus galardoador. E eu cresci com aquilo. Não, eu sou filha do Rei Jesus. Então, né, eu tenho direito de tudo aquilo que está na palavra dele. Então, a minha vida foi assim. Dos 10 anos, eu comecei a frequentar os cultos com elas, frequentava os lanches com elas. E fui aprendendo, né, a desenvolver esse relacionamento meu com Deus. E desde muito cedo, eu amava orar. Eu amo orar ainda, gente. Mas, assim, na época, eu orava muito. Eu acho que o adolescente, eu vejo que ele é 8 ou ele é 80, né? É muito intenso, ele né? É muito intenso. E eu era muito intensa. Então, assim, eu acordava de manhã, eu não saía de casa sem antes dobrar os meus joelhos. E até hoje eu faço isso. Glória a Deus. Então, assim, uma coisa que, né, me alimenta mesmo é o meu devocional diário. Então,
Então, assim, é impossível. Eu acho que não lembro de um dia na minha vida que eu saísse de casa sem antes consagrar o meu dia ao Senhor. Então, eu acho que, né, assim você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, né? Cada um tem uma forma particular. Então, eu acho que encontros com Jesus, eles são singulares, né? Exatamente. Porque o nosso Deus nos criou de uma forma única. Única. Né? E cada um vai ter o seu. De repente, a pastora Thaís teve um encontro completamente diferente. Então, o meu não teve aquele dia. Né? E a partir daí, eu fui começando a frequentar os cultos, eu colocava louvores, eu lia a palavra, e eu me batizei aos 17 anos. Né? Muito interessante um detalhe nessa história, porque às vezes eu ia para a igreja era muito pentecostal e tinha muito batismo em línguas, né? Muitas bem profecias, avivada. bem avivada. E eu falava assim, eu quero ter o dom de cantar, porque eu achava lindo o louvor. Mas eu não quero orar em línguas, eu acho muito estranho orar em línguas. E olha só como que é, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Olha só. Por isso que eu falo assim que foram os dons, né, que o Espírito Santo dá para cada um de uma forma particular, como ele quer. Então, assim, nós não sabemos como Deus trabalha, né, nas nossas vidas, mas a gente sabe que é o melhor encontro e que vai ser único e particular. E inesquecível, né? A Ana falando a respeito da identidade. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele muda é a nossa identidade, né? Você passa a ser filha amada, você é perdoada, você é lavada pelo sangue. E ali começa uma nova história, uma nova vida. E assim foi com Paulo, ele era perseguidor. E teve um encontro com Jesus e a primeira coisa que Deus mudou nele foi a identidade. Talvez Deus não mude o nosso nome. Não é do costume hoje mudar o nome, mas Deus muda a história, muda a identidade, muda a forma de pensar, de agir, a forma de falar. Quantas pessoas nós ouvimos testemunhas, né? Nossa, você era tão assim, você era complicado, você era difícil. O que aconteceu? Algo aconteceu. É o encontro com Jesus. Que ele muda a nossa identidade e nos dá um destino. É verdade, né? Tanto é que, até tinha separado esse versículo, que em Gálatas 4:6 fala assim, né? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, né? Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Né? Então essa é uma das consequências, né, do encontro com Jesus. Verdadeiramente a gente deixa a escravidão do pecado, né, de todas as coisas, e nos tornamos filhos, co-herdeiros em Cristo, né? E com isso a gente recebe tudo aquilo que o Pai tem para as nossas vidas, né? Essa é uma das consequências, né, pastora, de isso, nos tornarmos filhos a paternidade, amados. né? A gente passa a ter uma paternidade celestial. E olha que lindo isso. Ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, assim, a mudança de identidade. Eu sou a Thaís, mas eu sou filha de Deus, porque eu me encontrei com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Como a Ana disse, cada um teve um encontro que marcou. Ela disse que o dela foi gradativamente. O meu, ele já foi assim, muito rápido. Muito rápido. Eu me lembro que eu estava em um culto e há uns 9 anos atrás, estava em um culto e o pastor pregando a respeito de uma promissória. Ele falou, eu estou com uma promissória aqui em branco. Deus está me mostrando, ele está rasgando essa promissória e ele vai fazer tudo novo. Eu falei, é para mim. Tudo aquilo que você viveu, ele está apagando. E eu falei, é para mim. Olha como que isso é lindo, né? Assim, e realmente é isso que Jesus fez por nós, né? Eu fico pensando, né? Porque a Bíblia fala que todo aquele que nele crê, né, é perdoado. É perdoado. E às vezes as pessoas não entendem isso. Falam, então é muito simples. Então quer dizer que aquela pessoa mais criminosa do mundo, que cometeu todos os erros do mundo, ela pecou e pronto. É simples assim, tá perdoado? Né? Mas a gente esquece a gente não entende, né, pastora, que acontece? Não é que foi perdoada, essa dívida foi transferida. Exatamente. E ela foi transferida para a cruz. Exatamente. Né? Então, através do sangue de Jesus, a gente tem o perdão dos nossos pecados. Exatamente. Né? Uma história que eu gosto muito da Bíblia, que se não me engano, acho que está em Lucas 7, é a história da mulher pecadora, né? Onde há um jantar na casa do fariseu, e ela sabe que aquilo vai acontecer, o jantar ali, e o que aquela mulher faz? Ela vai lá, ela se assenta aos pés de Jesus,
né? E ela ali chora, que ela chega ao ponto de limpar os pés de Jesus com as lágrimas dela, né? As lágrimas dela ela enxuga, fala que ela pega os cabelos, enxuga os pés de Jesus e derruba, né, um perfume caro. Ela unge o Senhor naquela hora, né? E aquilo meio que escandaliza as pessoas, porque as pessoas falam assim: se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que ela é uma pecadora, né? O próprio anfitrião, que era o fariseu, questiona isso na mente dele, né? E Jesus percebe aquilo e fala: olha, eu entrei aqui, né? Você não tirou as sandálias dos meus pés, você não me ungiu, né? E ela fez tudo que ela poderia. Então o que ele fala para aquela mulher, né? Vá em paz, seus pecados foram perdoados. Né? Só entrando no contexto aqui, por que ela limpa os pés de Jesus? Naquela época, obviamente, a gente não, né, as condições eram diferentes. Então, quando as pessoas chegavam com os pés sujos na casa uma das outras, elas andavam e tinham ali, não era asfaltado, então era costume a pessoa que convidasse, ela, para honrar o convidado, ela tirava as sandálias dos pés, limpava, ungia, dizendo que aquela pessoa era especial, era uma demonstração de respeito. E eu acho que aquela mulher, ela viu, né, que o próprio dono não tinha feito aquilo, talvez pelo orgulho no coração dele. Ele convidou, chamou para sentar à mesa, mas não tratou com aquele respeito, aquela devoção que tinha. E eu creio que ela resolve fazer aquilo, né? Ela sabia quem era Jesus. E a partir daquele momento, o que acontece? Os pecados dela foram perdoados, né? O Senhor não questionou quais eram, quantos eram, mas é isso para mostrar para a gente que não importa quantos pecados nós carregamos, né? Quando a gente realmente tem um encontro com Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente ganha esse presente, né? Pensa você poder olhar para trás e falar assim: ficou tudo para trás. Ficou tudo para trás. Jogou no mar do esquecimento. Exatamente. Né? Então, o encontro com Jesus traz isso, né? O perdão dos nossos pecados. E isso eu acho que traz um alívio para o coração da gente, né? Porque uma coisa que é certa, a Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então não tem esse, né? Então assim, e óbvio que a gente não é perfeito, né? Mas o Espírito Santo, ele vem sobre nossas vidas após esse encontro e começa a atuar. Nos ajuda na caminhada, né? E voltando, o pastor falou da promissória, Ana, e eu falei: gente, é para mim apagar tudo aquilo que eu vivi, uma nova história, eu quero experimentar. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. E a partir daquele momento, eu posso dizer assim que foi antes daquele culto e depois daquele culto da minha vida, que eu tive um encontro com Deus, uma experiência muito forte. Fui batizada com o Espírito Santo também. Já nesse dia? Nesse culto foi muito forte. Logo depois eu já me batizei e mergulhei nas coisas de Deus, porque é aquele primeiro amor, né? Quando a gente encontra com Jesus a primeira vez, vem aquele primeiro amor. E a minha oração é para que todos os dias esse primeiro amor, essa chama, ela nunca se apague. Que a cada manhã ela reacenda e aumente até o dia de Jesus voltar. Porque quando a gente tem esse primeiro amor, a gente vive aquilo que a Ana disse. Todas as manhãs a gente acorda e sente vontade de orar, de fazer o devocional. Não é algo assim obrigatório. Não é algo que eu preciso. É uma dependência, né, pastora? É uma dependência. A gente não consegue caminhar sem. Né? Como Davi falava, eu prefiro um dia em tua presença do que 1000 dias longe, né, da tua presença, Senhor. Mas é interessante você colocar esse ponto, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho vontade, né, de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. E muitas vezes o Espírito Santo, todo aquele que aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem sobre a vida dele, né? Isso é um fato. É um fato. Mas nós também precisamos dar lugar, né? Tipo assim, estimular. E é até uma questão de disciplina, gente. Nem todo dia a gente acorda, por exemplo, e quer ir trabalhar. Imagino que não é, né? A vida não é assim. É natural, né? Nós somos seres humanos. Exatamente. Mas se você tem uma disciplina, um hábito diário, você vai crescendo naquilo, né? A gente precisa prosseguir, né, diariamente para o alvo. Exatamente. Então, pastora, uma outra consequência, né, que a gente vê após o encontro com Jesus, como eu falei ali, a primeira coisa, né, o encontro com Jesus, né, ele é único, ele é singular, né, e ele é transformador. E a primeira coisa que acontece é o quê? Perdão dos nossos pecados. Imediatamente os nossos pecados são perdoados e Deus joga aquilo no mar do esquecimento, né? Depois o que acontece? A palavra fala que nós somos cheios do Espírito. Aqui diz aqui, ó,
em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo em seu coração, né? Independente se coisas sobrenaturais acontecem ou não, isso, na verdade, é um fato, né? E aí, o que acontece? Se a gente recebe o Espírito, a gente vive pelo Espírito, nós passamos a andar No Espírito. também no Espírito, né? Então, assim, uma coisa vai linkando com a outra. Então, não tem como não receber Jesus, não ser perdoado, não tem como não receber o Espírito e não tem como ter um arrependimento. Né? Quando a gente fala de arrependimento, as pessoas ficam muito focadas ali na questão do pecado, não cometer mais aquele pecado. Né? Mas a palavra arrependimento, quando você vê no grego, ela significa metanoia. Né? O que é metanoia? É uma conversão, é uma mudança de rota. Mudança de mente. Mudança de mente. E é por isso que fala assim, não, a pessoa mudou. A pastora Thaís, né, conheceu Jesus e mudou. E realmente ela não é mais a mesma. Impossível. Impossível ser mais a mesma, ela vai caminhar em outra direção. A história de Zaqueu, né, que é muito conhecida na palavra, né, que diz o quê? Que Zaqueu, né, era um publicano, e contextualizando, ele era o chefe dos publicanos, ele não era só o publicano. O que era, né, o papel dele naquela época? Ele era um cobrador de impostos. Né? Zaqueu morava na cidade de Jericó, que era uma cidade muito rica na época, porque era uma cidade alfandegária, né? Os romanos cobravam impostos de Israel, e Zaqueu, apesar de ser daquela região, ele trabalhava para os romanos. Então, ele era um homem que trabalhava contra o seu povo, né? Cobrando impostos. E ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, né, com uma multidão, assim como sempre acontecia, e ele decide subir na árvore para ver Jesus passar. Né? E quando Jesus vê, olha para cima, ele fala, Zaqueu, né? Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu não o conhecia. Outro detalhe, né? Deus, ele nos chama pelo nome, né? Ele nos conhece, somos únicos e ele nos chama pelo nome. No início a Ana falou, né? Entre bilhões de pessoas, ele nos chama pelo nome. Eu acho incrível quando a Bíblia fala que ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Né? Então, assim, nós somos criatura deles. E ele disse lá, Zaqueu, né? Acho que Zaqueu deve ter ficado assustado. Ele fala, hoje eu quero entrar na sua casa. E Zaqueu permite que ele entre, é uma conversão, como a pastora falou, da noite para o dia. Naquele momento, Zaqueu fala, né, se eu roubei aos pobres, eu quero restituir, e eu quero devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei. Né, foi uma conversão momentânea. O que Jesus fala ali? Hoje houve salvação nesta casa. Um encontro que gerou uma transformação radical. Radical. Né, e que trouxe e cumpriu o propósito de Jesus. Qual que é o propósito de Jesus, gente? Ele veio para nos salvar. Então, por isso que ele andava por todos os lugares para nos salvar. E até hoje, né, ele não está aqui fisicamente, mas ele deixou o Espírito Santo dele. Por que ele quer? Ele quer nos salvar. Né? Ele quer ter relacionamento conosco. Né? Ele quer que a gente viva a vida abundante que ele conquistou para a gente aqui. Não tem como, né? Não é que o crente não tem problemas. Não é isso. Mas a forma como a gente passa é muito diferente. Exatamente. E também a gente não deixou de ser pecador. Somos pecadores, mas existe uma chave, um detalhe, que é o arrependimento. Claro que todo dia a gente peca, nós somos humanos e com a ajuda do Espírito Santo, o que acontece? Quando a gente faz algo, o Espírito Santo já liga uma lanterninha. Opa, eu não sou assim mais, porque nosso passado ele insiste em querer definir quem nós somos, mesmo com a identidade mudada, mesmo caminhando com Deus. Às vezes ele vem uns gatilhos, né, Ana? Não, mas você é assim? Não, eu não sou assim. Eu sou nova criatura. Esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Todos os dias nós estamos sujeitos a pecar, mas na vida do cristão existe este detalhe, é o arrependimento. Deus me perdoa e prossiga. E a gente prossegue. E a gente avança. Exatamente isso, né? Tanto que a Bíblia fala que uma das funções do Espírito Santo, né, é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, né? E tem muitas pessoas que às vezes elas usam desculpas. Não vou para a igreja porque fulano que está na igreja
peca tanto quanto eu, ou tem mais pecado quanto eu. Então as pessoas esquecem que Jesus veio para isso. Exatamente. Né? E sem a presença do Espírito Santo a gente não vai conseguir. Né? Sem a comunhão diária, sem um relacionamento diário, a gente não vai conseguir. Eu sou, assim, pastora, apaixonada pela função do Espírito Santo. Apaixonada, assim, dependo dele 24 horas na minha vida. E eu fico, Deus, como o Senhor é perfeito, né? O Senhor veio, criou o mundo, nos criou, envia o seu Filho, né, para quitar as nossas dívidas, que ele não tinha nada a ver com isso, e ainda nos deixa o Espírito Santo. O Consolador. O Consolador. Aquele que convence, aquele que nos ajuda. É lindo, né? O Espírito Santo é... Então, um encontro com Jesus, né, traz isso tudo para as nossas vidas. Traz a certeza de que nossos pecados foram perdoados, a gente não tem mais que carregar culpa alguma, né? Nos deixa o Espírito Santo e com ele a gente recebe vários frutos, né? Gálatas 5 fala 22, quais são os frutos do Espírito? São 9, né? Eu até tenho anotado aqui para não esquecer. O que a gente tem? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Olha o quanto de coisas, né, que o Espírito Santo, o encontro com Jesus, pode trazer para as nossas vidas. Né? Então, assim, alegria verdadeira, né, só com a presença dele. Só com a presença dele. Só depois do encontro com Jesus. Só depois do encontro. As outras alegrias são falsas. Elas são circunstanciais, né? Isso, passa. Momentâneas. Ela passa, eu estou feliz com isso, mas passou, a alegria foi embora. Exatamente. Sendo um fruto do Espírito, é uma alegria diária que não passa. Nossa, eu estou feliz, mas não sei por que eu estou feliz. Mas é porque eu tenho um Espírito Santo dentro que habita em mim. Eu tive um encontro com Jesus e eu estou em comunhão com Deus, a Trindade, né? Exato. É a tal da paz que excede todo o entendimento, né? Não é uma paz que a gente explica, mas ela excede todo o entendimento, porque ela realmente não tem explicação. Só realmente quem vive isso que pode saber o que é viver. Isso. E essa paz é tão interessante, né, Ana? Porque, como você disse, nós não estamos isentos de decepções, não estamos isentos das lutas, das provações diárias, mas nós temos uma certeza que vai dar certo. Que é essa paz. Está tudo caindo lá fora, mas no nosso interior nós estamos em paz, porque nós sabemos que Deus está no controle. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito, que estão cumprindo o propósito. Nós sabemos que, às vezes, toda luta, toda dificuldade que nós passamos é para nos forjar, para nos capacitar e para nos elevar a um nível de intimidade com Deus, de busca maior, sempre. Né? Então, nunca é desperdiçado. Pode estar tudo dando errado, mas nós sabemos que aqui dentro está bem, o nosso interior está bem, nós temos uma alegria verdadeira, nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque nós confiamos em Deus e nós sabemos que, nós já sabemos o final, né? Verdade, que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Exatamente, nós já sabemos o final. Então, assim, caminhar com Jesus, gente, é um presente diário. Né? Deus, ele é um Deus que nos surpreende assim, em detalhes. E é muito interessante isso, como a gente vê Deus nas pequenas coisas, né? Do nosso dia a dia. A gente vê o agir dele, a Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o buscam, e de fato é. Né? Às vezes você pensa uma coisa, você nem ora por aquilo, você não comenta com ninguém, e de repente as coisas cooperam para o bem. Né? Eu acho que Deus, ele tem prazer, né? A palavra fala que ele quer agradar, ele tem prazer em agradar os seus filhos. Né? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Sim, e também os livramentos diários, que às vezes a gente nem percebe, né? Semana passada nós fomos em Goiânia e voltando bem na barreira lá, da lombada eletrônica, o pneu estoura. A gente estava de 20, 25, estava bem devagarzinho, o pneu estoura assim do nada. E olha para ver os detalhes, né? O livramento e o detalhe. Nós estávamos em 3 mulheres no carro, em uma caminhonete, e o pneu estourou. E Deus é tão bom que... 3 mulheres que não sabem trocar o pneu. 3 mulheres que não sabem trocar o pneu, principalmente certeza. de uma caminhonete, que é um pneu grande. E esse pneu estourou em frente a uma borracharia, que estava aberta. E ali a gente foi lá, o moço nos atendeu, trocou o pneu e a gente voltou. Então, o que a gente vê? Pode ser um livramento de Deus.
Foi um livramento de Deus, que a gente estava devagar, o pneu estourou em frente a uma borracharia, já era quase 8 horas da noite, a gente voltou. Então, é um livramento, a gente não sabe, a gente não entende os propósitos de Deus, mas ali a gente viu o livramento e viu o cuidado de Deus. Opa, peraí, eu tô com vocês. Nos mínimos detalhes, em frente a uma borracharia. Quando eu vejo isso, eu fico pensando, né, assim, como o mundo, né, inteiro assim, sofre tanto com ansiedade, né, pastora? E quando nós temos um relacionamento com Jesus, eu acho que você consegue se livrar disso, né? Porque a Bíblia fala que ele cuida dos animais do campo. Não falta nada, né? O alimento, ele veste as flores. E nós que somos filhos, né? Ele não vai cuidar. Então, quando você conhece verdadeiramente o seu Deus, o seu Pai, você descansa. Porque você sabe que mesmo no meio da tribulação, né, ele está trabalhando, ele está agindo. E a gente começa a entender que realmente todas as coisas cooperam para o bem. E aí, no caso da pastora Thaís, ela não vai ali reclamar, ela não vai murmurar porque o pneu furou. Ela fala, Deus, obrigado, né, porque o Senhor me livrou de alguma coisa, obrigado pelo teu cuidado. Então, a gente muda a mentalidade. Aí não tem mais espaço para murmuração. Não tem. Obrigado pelo livramento, obrigado pela provisão da borracharia. Sim, e a vida muda. E o ambiente que a gente está também, ele começa a ser mudado. Sim. Né? Às vezes as pessoas não entendem e falam, nossa, mas é tão bom estar perto da pastora, ou é tão bom estar perto de alguém, porque o tempo todo aquela pessoa está ali exalando o bom perfume de Cristo, né? Exalando a presença do Espírito Santo. E nós passamos a ser transformadores de ambientes, né? Eu amo esse versículo que fala aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Né? Então, é por isso que a gente está aqui para falar, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez, né, na Bíblia. E Ele é o mesmo Deus. Né? Ele continua fazendo, Ele continua procurando adoradores que o adorem em espírito, né, que o adorem em verdade. Tem um monte de casa que Ele quer entrar, assim como Ele entrou na casa de Zaqueu. Né? Então, basta a gente abrir o coração. Né, basta a gente se dispor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Né, Ele não faz acepção de pessoas. Porém, naquele caso que eu falei da mulher pecadora, ele estava jantando na casa de um fariseu. Né, e até as próprias pessoas, os próprios discípulos falavam, Senhor, o Senhor vai jantar na casa de um fariseu. Né, porque a mesa, ela representa comunhão. Comunhão. Ela representa amizade. E Deus continua, né, querendo ter comunhão conosco. Então, assim, não tem pessoa que Ele não queira alcançar. Né? Então, o propósito dele é que a palavra dele chegue a todos, né? Até os confins da terra. E é por isso que a gente está aqui nesse dia, né, pastora? É verdade. E um detalhe muito importante e algo assim tremendo que a Ana disse é que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente passa a exalar o bom perfume de Cristo. O que é esse bom perfume de Cristo? É ser um transformador de ambientes, um transformador de realidades. É aquela pessoa que, como a Ana disse, onde ela chega, o ambiente muda. Onde tem murmuração, passa ali a ter gratidão. Onde tem ali um ambiente de intrigas, um ambiente pesado, aquele ambiente muda porque os filhos de Deus, a principal identidade deles é ser um pacificador. É verdade, eu vejo isso, né? Quando uma pessoa assim, às vezes você convive com uma pessoa e vê a caminhada dela em Cristo, a pessoa muda às vezes até o próprio vocabulário dela. Muda o vocabulário. Né? E realmente você fala, gente, a pessoa nem percebe. É naturalmente, né? Não é forçado, Não né? é forçado. E o trabalhar do Espírito, eu acho ele tão delicado, tão sutil, porque assim, você tem aquela conversão, obviamente a gente nunca está pronto, como a pastora falou, mas você vai sendo lapidado igual um diamante. Né? E quanto mais o Senhor te lapida, mais você reflete a luz dele. Exato. Mais você brilha. Às vezes tem determinado tipo de coisa que você faz hoje, que não te incomoda, mas que daqui a um ano o Espírito Santo vai falar, não, agora eu quero trabalhar nessa área. Exatamente. Né? E Ele vai te aperfeiçoando e te tornando cada vez mais semelhante ao Pai. Né? Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Somos herdeiros. De tudo aquilo que Ele conquistou, né? Ele conquistou o que? Paz na cruz. Ele conquistou cura, né? A Bíblia fala que Ele é o Jeová Rafá. Uma das coisas que na Bíblia relata muito nos encontros com Jesus era cura. Né? No caso da mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que sofria de hemorragia há mais de 12 anos. E naquele contexto, ela não só sofria de uma enfermidade física, mas ela era também um pouco marginalizada pela sociedade. Né? E quando ela toca em Jesus, Ele fala, saiu de mim virtude. Né? E aquela mulher é curada.
Então, o encontro com Jesus também traz cura. Traz cura. Traz cura para a alma, né? Traz cura para as emoções. Enfim, então, o encontro com Jesus, ele é transformador em todos os aspectos, né? Todos, completo. Comportamental, valores, físico, na alma. Ninguém é mais o mesmo. Lembrei o que eu estava querendo dizer, gente. A palavra fala que nós somos cordeiros com Cristo. Né? Com herdeiros, a gente tem direito daquilo que ele conquistou. Né? Ele conquistou a paz. A Bíblia fala que ele é o Jeová Shalom. Ele conquistou a cura, como eu tinha falado sobre a mulher do fluxo de sangue. Né? E, como filhos, nós temos que parecer com o nosso Pai. Então, aí é onde entra a atuação do Espírito Santo, né? Que ele vai nos transformando dia após dia. Né? Cada vez mais, a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. E tem que ser assim. Né? Se não for assim, tá errado, né, pastora? É a gente tem que evoluir. Tem que crescer, né? Tem que crescer. Como amadurecer. Filhos, a gente tem que crescer. Crescer, amadurecer e levar o nosso testemunho a outros, né? Como a gente está fazendo aqui. Contando nossas experiências com Jesus para que outros vejam e falem, eu quero ter essa experiência, eu quero conhecer esse Jesus. E isso é muito forte, que é a questão do nosso testemunho. O testemunho que nós damos como cristão. Claro que nós falamos que somos pecadores, mas nós temos o Espírito Santo que nos convence. Nós temos Nós nos arrependemos, nós levantamos, pedimos perdão, somos lavados com o sangue e nós continuamos. Mas nós temos que dar o testemunho para que outros encontrem com Jesus e tenham essa transformação. Opa, peraí, eu conheci aquela pessoa. É Deus na vida dela, não tem como ser outra coisa. Ela teve um encontro real com Jesus, que é o testemunho. E levar outros a ter encontros com Jesus, de querer viver essa graça, de querer viver esses milagres, de querer viver essa transformação. E assim, outros vão sendo alcançados. Exatamente. Esse, na verdade, é o propósito, né, de todo cristão. Né? Às vezes a gente buscando o nosso propósito, né, mas o primeiro propósito nosso, eu creio que é se relacionar com o Senhor. Né? É conhecê-lo, ter esse encontro com ele, e após isso é fazer discípulos. Fazer discípulos. Né? Que ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. É muito lindo isso, né? Então todos têm esse chamado. Às vezes você vai falar assim, Ana, mas eu não tenho chamado para ministrar, eu não tenho chamado para cantar, mas você pode pregar o evangelho com a sua vida, né? Sem abrir às vezes nem a Bíblia para a pessoa. Isso. Mas a sua conduta, né? Os seus valores, a sua forma de agir, aquilo já é uma pregação, já né? É uma pregação. Vida é uma pregação, tem que ser uma pregação diária. E eu amo e fico com isso na minha cabeça, que a gente realmente precisa ser sal e luz, né? Então, onde a gente chega, a gente precisa fazer diferença. Isso. Ana, se você pudesse deixar 3 conselhos para quem está nos assistindo, nos ouvindo nessa manhã, que querem ter um encontro genuíno e pessoal com Jesus, quais seriam? Olha, pastora, uma boa pergunta que você está me fazendo. Mas, primeira coisa, né? A gente tem que ter um coração aberto. Né? A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que eu posso dizer é que os ouvidos do Senhor estão abertos. Né? As mãos deles estão estendidas para abençoar. Né? Os ouvidos não estão tapados, ele está com os ouvidos abertos para ouvir. Né? A palavra diz, todo aquele que pede, recebe. Então, é algo que a gente tem que... O reino dos céus, ele é conquistado com esforço, né? Sim, com esforço. E é algo diário, né? Não espere assim, não aconteceu nada hoje, eu orei e não aconteceu nada hoje. Né? Continue orando, né? Apesar de Deus ser invisível, ele é real. Né? E ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas, falando sobre dicas práticas, né? O que eu faço com a minha vida? Eu já falei aqui, mas é o meu devocional diário, né? Para quem não sabe, o que é esse devocional? É o momento que eu separo, né, do meu dia para fechar a porta do meu quarto, e aí eu ponho louvor, e depois eu vou orar a Deus. Né? E orar a Ele não é um ritual, é você ser sincero e falar exatamente aquilo que seu coração está pensando, está pedindo. É você confessar, né, os seus pecados, falar, Pai, eu sei que eu pequei, me perdoa, né, me ajuda a melhorar. É você falar palavras de amor para Deus, de gratidão, colocar os seus projetos, os seus sonhos diante dele, se derramar mesmo diante do altar, né? Sem reserva, sem rituais, sendo você, naturalmente.
naturalmente, do jeito que o Pai te criou, e fazer disso um hábito, gente. Ah, não, eu não tenho tempo. Acorda 5 minutos mais cedo. Acorda 10 minutos mais cedo. Né? Isso é transformador. A gente tem que consagrar os primeiros momentos do nosso dia ao Senhor. Depois que eu faço isso para mim funciona como agora eu posso ir, né? Então, pastora, o que eu acredito, né? Eu acredito que nós somos criados para relacionar com Deus. Né? A gente vê isso desde o Jardim do Éden, né? Sim. O homem foi criado para relacionar com o Senhor. Então, se a gente não tem esse relacionamento, acaba que fica um espaço vazio, né? E as pessoas não entendem o porquê. Então, quando eu falo sobre a dica do devocional diário, porque é a forma que eu tenho de me relacionar, né? Por exemplo, eu vejo que tem gente que fala assim, que ora o tempo todo, né? Tá no carro, tá com louvor, tá orando em espírito o tempo todo. Eu preciso até desenvolver um pouco mais isso. Mas Tá conectado com Deus. Né? Exato. Mas eu sou daquelas que eu separo o meu tempo com o Senhor e eu verdadeiramente entrego e eu descanso. Recarrega as energias, Exato. a bateria, enche o tanque. É como isso mesmo, como encher o tanque. Então, assim, a minha parte da manhã, eu tenho ali 20 minutos diariamente, meia hora se eu tenho mais tempo, mas é para me colocar, me derramar diante do altar com o Senhor. E eu acho que isso traz para a minha vida paz, sabe? Traz cura para minha alma, traz direção para o meu dia, traz segurança. E se eu pudesse, né, ensinar todas as pessoas a fazerem isso, falar, não, faz isso, tira um tempo, não saia de casa sem antes orar, sem antes dobrar os seus joelhos, é transformador. E nisso, você se apresenta para Deus e você vai conhecendo mais do Senhor. Vai conhecendo. Né? Não é uma relação só de você chegar, pedir e falar, ou só agradecer. Não, você passa a ouvir a voz de Deus ao longo do seu dia, naquilo que você vai fazer. Então, a dica é, né, meninas que nos ouvem, ou quem nos ouve aí, né, busque o Senhor, né, Ele está pronto, Ele está com os ouvidos abertos, está querendo entrar na sua casa, né, assim como Ele entrou na casa de Zaqueu. Né, Ele quer ter um encontro com você diariamente. Amém. Né, e isso com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar o ambiente que você está inserido, vai mudar a sua família. E você vai viver um pouquinho do céu na terra. Né? Eu creio que é possível viver um pouquinho do céu na terra. Sim, é possível, claro. Quando a gente encontra com Jesus, é possível, sim, viver uma amostra, né, do céu aqui na terra. Ter uma vida plena, ter uma vida transformada. Né? E tudo aquilo que nós falamos aqui sobre encontro com Jesus, sobre eu e Jesus, se a gente pudesse deixar para quem nos ouve, Ana, quando eu tenho um encontro genuíno com Jesus, primeiro ele muda a minha identidade. Com certeza. Tanto é que na Bíblia ele mudou o nome de muita gente, né? Sim, muda a minha identidade. O segundo, eu passo a exalar o bom perfume de Cristo. Porque eu estou me relacionando com o Pai, eu sou imagem e semelhança dele. E a gente passa a ter as características dele, né, pastora? Sim. É filho, né? Tem gente que olha e fala, nossa, você parece com a sua mãe ou você parece com o seu pai? Então, algo, como cristãos, temos que parecer com o nosso pai. Algo natural, né? Então, o terceiro, você passa a ser cheio do Espírito Santo. Você passa a ter uma comunhão com o Espírito Santo e ele te enche a cada dia. E o quarto, uma mudança de mente, né? Ele muda a nossa mente. E a gente sabe quão transformador é uma mudança de mente. Porque uma mudança de mente, uma metanoia, transforma todos os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz, e a gente precisa ter essa mudança de mente. Então, o encontro com Jesus, principalmente... É um sinal, né? Um sinal. Do encontro com Jesus. Porque Isso. se a gente encontra com Jesus e a gente continua a mesma pessoa, é impossível. Impossível. Algo ele tinha para fazer, né? Exatamente. Então tem essa mudança de rota aí, porque daí a gente não vive mais por nós. O Espírito que vive nas nossas vidas e a gente passa a andar com o Espírito, né, pastora? Tanto que a gente fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa metanoia, essa mudança de mente, né? Glória a Deus por isso, que nós temos esse livre acesso a Jesus. Podemos nos encontrar com Ele a cada manhã no nosso devocional diário. E Ele está disponível para mim, está disponível para a Ana e está disponível para você. É só você buscar, abrir o seu coração e desejar por esse encontro a cada dia, a cada manhã, a cada minuto, a cada hora, onde você estiver. Não existe um lugar certo para ter um encontro com Jesus. Você pode ter um encontro com Jesus na sua casa, no seu quarto, no seu devocional. Você pode ter um encontro com Jesus andando na rua.
Não é algo assim, não, eu preciso estar Deus em tal não tá lugar. limitado a padrões, né? Exatamente, não está limitado a padrões, não precisa ser necessariamente um culto, em um retiro, em um congresso, não. Às vezes, o encontro que você vai ter com Jesus é no seu quarto, é na sua casa, é no seu casamento, através dos seus filhos. Um breve testemunho aqui, bem rapidinho, Ana, a respeito de encontros com Jesus. Semana passada, após o culto de terça-feira, uma mãe nos ligou e contou um testemunho, disse que chegou em casa e o filho dela falou assim: mãe, coloca um louvor porque o Espírito Santo está aqui. Amém, Olha né? que lindo. Olha que lindo. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa ter uma fé como de uma criança, né? E como eles são Exatamente. sensíveis ao Espírito. Com certeza essa criança teve um encontro com Jesus aqui no culto. Uma criança, algo tão genuíno, tão simples, que ela chegou em casa e falou: mãe, coloca um louvor que o Espírito Santo está aqui. Olha que lindo. Isso é um encontro com Jesus. A gente espiritualiza muito, né? Assim, o relacionamento com Deus, acha que as coisas têm que ter um protocolo. Gente, o evangelho é muito simples. Muito simples. A palavra é muito simples. Relacionar com Jesus é como nós estamos aqui. Sim. Né? Uma conversa aberta, um de frente para o outro. Sim. E às vezes as pessoas colocam ele como muito distante. Não, mas ele é um Deus muito presente, né? É muito real, assim. Muito real. E é simples, porque às vezes a gente lê aqui as histórias como de Paulo. Ele viu uma luz que desceu do céu, algo assim tremendo. Mas não é só isso. Que às vezes a gente fica esperando assim, eu vou ver uma luz, eu vou ver um anjo, vai descer aqui, vai ser aquela coisa grandiosa, tremenda. Pode ser, pode, mas é simples. Às vezes é só você e Deus. Às vezes você nem vai falar nada, mas Ele vai tocar o seu coração. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai rir. É algo assim muito particular, depende de você. Porque às vezes a forma que Deus fala comigo não é a mesma forma que Deus fala com a Ana, porque Ele fala a nossa particularidade. Porque se Ele fala comigo às vezes no louvor, com a Ana Ele vai falar na palavra, mas é uma forma que Ele encontra de tocar o coração dela. Então não é algo grandioso, é nos mínimos detalhes. Talvez você teve até um encontro com Deus, mas você estava esperando algo assim tremendo, grandioso, muito barulho. Não, às vezes é no seu particular. É só um toque, é um pequeno toque. É algo simples, algo natural. Algo que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa realidade, vai nos transformar. Vamos ter um encontro com Ele simples, na sua particularidade. Às vezes as experiências da Ana não servem para mim. As minhas experiências não servem para ela, porque é a forma que Deus fala com ela, a forma que Deus fala comigo. A forma que Deus ministra no meu coração é diferente da forma que ministra no coração dela. Então, cada um tem o seu encontro particular. Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes, porque às vezes a gente procura tanta coisa, mas é algo assim, às vezes é um toquezinho, é uma palavra que muda completamente a nossa rota, muda completamente o nosso destino, muda completamente a nossa história. É algo simples, nos mínimos detalhes, né, Ana? É verdade. Né, assim, quero agradecer, pastora, você pelo convite e você é uma dessas pessoas, né, que a gente fica perto. É muito bom, às vezes a pastora Thaís não precisa nem falar nada, mas estar perto dela é bom. Né, porque a gente vê isso na vida dela, né, ela é luz. Realmente tem sido uma bênção para as nossas vidas. Quero agradecer você pelo convite de estarmos aqui e deixar uma última palavra para quem nos ouve, agradecer quem está nos escutando, né, até agora, esse bate-papo aqui. E dizer o seguinte, né, que Jesus, ele disse, né, que ele era a água viva, né, que quem vem a mim não tem mais sede. Então, aquilo que você precisa saciar na sua vida, na sua alma, né, Jesus tem. Né, quem Amém. bebe da minha água jamais terá sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que ela está falando, a gente bebe dessa água, a gente é saciado. E a partir disso a gente começa a brotar, né, as coisas de Deus na vida do outro. Então, nós temos que ser esses, né, semeadores do reino dos céus na terra. Amém. Né? E Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o que o encontro com Jesus, né, na verdade, traz para a gente, no final de tudo, é vida eterna, vida abundante nessa terra, né, salvação, perdão dos pecados, cura, mudança de mente, tudo isso que a pastora falou. Amém. Então, a gente não pode deixar de falar de tudo que Ele faz. É verdade, Jana. E você poderia orar, nos abençoar quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Amém. Né? Você que está na sua casa, feche os olhos, creia que Deus é um Deus onipresente, né? Ele está em todos os lugares, né? E que o Espírito Santo possa
tocar o seu coração, né? E que a partir de agora você comece, se você ainda não tem um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Que você comece a descobrir esse mundo maravilhoso, transformador, né? E aqueles que já têm, que prossigam, né? E sejam aí semeadores, né? Da palavra, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Pai, nesta manhã agora nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta ferramenta. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida da pastora Thaís. Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, toma o nosso coração. Leva tudo o que temos, pensamentos, sentimentos cativos à tua vontade. E nos enche, Deus, com teu Espírito. Que de dentro de nós possam fluir rios de águas vivas. Que possamos todos os dias, Deus, exalarmos o bom perfume de Cristo. Sermos sal e luz. E que aonde formos, que os teus frutos, que eles falem por nós. Que haja dentro de nós amor, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio. E que sejamos testemunhas de tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda irá fazer até os confins da terra. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigada a você que ficou conosco até agora. Creio que crescemos muito, Ana, com as experiências, com o bate-papo que tivemos aqui. Cremos que você também cresceu, foi edificada, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que a Ana nos ensinou, os conselhos, possamos buscar sempre. Deus abençoe a sua vida, até o próximo. Fique conectada que no mês de outubro nós continuaremos com outra série de mensagens sobre o Outubro Rosa. Vai ser muito bom, bênção, crescimento para nós. Fique com Deus, obrigada. Tchau.